Nova Iguaçu entram em campo pelo jogo de ida da final do Cariocão. Será que o torcedor rubro-negro está ansioso para essa partida? Quem vai contar pra gente é o Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Exibir a camisa rubro-negra é sempre motivo de orgulho para os torcedores. Ainda mais em véspera de final. O nervosismo aumenta. Nova Iguaçu tá um time arrumado, tava bem na Copa do Brasil e eu acho que foi até subestimado, mano, pelo Vasco. Eu acho que subestimaram o time do Nova Iguaçu. O time do Nova Iguaçu é um time bom. Não, o Nova Iguaçu merece estar lá. Jogou muita bola, tem um time certinho, ajustado nas 3 linhas. A saída deles é muito rápida. O meio-campo dá 2, 3 toques na bola. E o Bill, lá na frente, é um time que incomoda, é um time chato. Será que o Nova Iguaçu pode repetir na final o que fez com o Vasco? Não, o Flamengo tá em outro patamar, tá bem mais pra cima. Podia repetir com o Sub-20, né? Agora com o time principal, geral titular, absoluto, jogando pra caraca, correndo, não tem chance. Pra mim, não tem chance. Acho muito difícil. Isso aqui é Flamengo, né, Vasco? Qual é, então, o palpite do torcedor? Como serão os jogos que decidem o Carioca? Minha expectativa vai ser 5-0 no primeiro jogo, o segundo jogo vai ser só brincadeira, 2-0 no máximo. Vai ser um jogo duro, mas o Flamengo vai enfiar 3 bolas na rede deles lá. Eu acho que no final das contas vai ser uns 4-0 o Flamengo. O Flamengo não tá levando gol de ninguém, arrumou a casinha ali, zaga tá certinha, 3-0 sem sustos. A confiança dos rubro-negros está diretamente ligada ao bom desempenho do sistema defensivo da equipe. O Rossi não sofreu sequer um gol em todo o Carioca até agora. Para os torcedores, o goleiro vai terminar o campeonato com o uniforme assim, limpinho, como se estivesse novo. O Rossi está vivendo o sonho de muita gente, é o emprego dos sonhos. Vestir a camisa do Flamengo, não precisar trabalhar, ainda assiste o jogo de camarote. Pra continuar esse recorde histórico aí do Rossi, né? Vários jogos sem tomar gol, primeira vez na história que isso acontece. E eu acho que zero chance de tomar gol do Nova Iguaçu. A nossa defesa hoje é a melhor que tem, talvez, no Brasil. O Tite, ele conseguiu fazer algo que a torcida do Flamengo esperava há um tempo. Que o Flamengo sempre foi muito forte, né, no meio-campo e no ataque, mas o nosso ponto fraco era a defesa. Agora não. Olha que engraçado, a nossa defesa é muito forte. Depois de um 2023 sem títulos, ser campeão logo no primeiro campeonato da temporada teria um significado especial para a torcida. Bom, nós já levantamos a primeira taça, que foi a Guanabara. Nós vamos ser campeões carioca e, quiçá, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, tá? E o Campeonato Brasileiro nós vamos só ganhando tranquilamente desse pessoal todo aí. Vene Casagrande, você tem alguma novidade em relação a esse jogo do Flamengo? Vai ser força máxima? A única novidade é essa, que o Tite ele finalizou a preparação nessa sexta-feira, o treino foi pela manhã, e ele indicou que vai com força máxima. Inclusive o Pulgar, que era dúvida, treinou normalmente ontem e hoje, treinou inclusive de titular. Então o Tite vai mandar o que ele tem de melhor a campo. Para quem está se perguntando, é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda, no meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e a trinca ofensiva, Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e o Pedro sendo o homem centralizado nesse ataque do Flamengo. Então, para quem tinha dúvida se ele ia poupar ou não, time titular. Ô, Marta, só me responde sim ou não, que eu não quero problema aqui para mim nem para o Nick, principalmente a grande estrela desse programa. Ele tá com medo ou ele tá bem aqui? Ele tá bem, tá bom. Se você achar que ele tá com medo, eu vou te entregar, porque eu não quero que o bichinho sofra, tá? Ô, Lucas Pedrosa, fala comigo. Fala. Força máxima pra esse jogo. O Flamengo um jogo importante no meio da semana, mas foi o que você falou, é a panela de pressão, que é o Campeonato Carioca, né? Sem dúvida, Fernanda. Boa tarde pra você, pro Vene, pro Nick também, pra galera de casa. Eu acho que o Tite, ele vai na intenção de resolver essa partida no primeiro jogo. Principalmente por conta do time titular, o time principal. Eu até vi um vídeo do Pulgar voltando, falando que ele é carioco.
Carioco, sou carioco. E eu acho que ele é um jogador extremamente importante, não só na transição defensiva para ofensiva, mas também na forma como ele protege a área. É o Flamengo que eu encaro como a força máxima de fato. Não vejo hoje, em 2024, alguém jogando mais bola para entrar nesse time titular do que os jogadores que estão realmente nessa equipe. Por mais que o Luiz Araújo oscile, ele é um cara que também fez um bom início de temporada. O Everton Cebolinha, um dos melhores do Brasil. De La Cruz e Arrascaeta, um conhecimento absurdo. Pedro empilhando o gol e a zaga muito bem formada, inclusive, com 2 jogadores de seleção brasileira. Então, eu vejo o Flamengo com condições de liquidar essa fatura nessa partida contra o Nova Iguaçu. Sei que o Nova Iguaçu também vai vir com força máxima e querendo, pelo menos, levar a oportunidade do segundo jogo estando aberta, mas eu entendo que o Flamengo é o amplo favorito para essa partida. E, Fernandinha, mais uma informação que é um desfalque, eu considero desfalque, porque é um jogador que pode entrar eventualmente. O Wesley, no treino de ontem, se machucou novamente. Mais uma lesão muscular em menos de um mês. E essa lesão foi mais grave, foi de grau 2, ou seja, vai ficar pelo menos 15 dias longe dos gramados. Muita gente vai parar e analisar assim, não vai fazer falta. Vai fazer. Sim. Porque se o Varela eventualmente se machucar, o Flamengo não tem um lateral direito imediato ali. Tem o Santiago Campos, que é um jogador paraguaio que faz parte do Sub-20, está no processo de transição, mas você não dá para confiar num garoto caso o Varela se machuque ou fique suspenso, e estamos falando de um começo de Libertadores. Mais uma vez, né? Mais uma vez, a lateral direita dando uma preocupação pro Flamengo. Quem diria? Quem diria? Ninguém Você nem sabia, falou isso aqui, né? né, Eu nem Pedrosa? falei em janeiro Era sobre isso tragédia aqui. anunciada isso. É brincadeira, né? O time que tem 1 bilhão 370 milhões de investimento não contratar um lateral direito. Eu já falei aqui uma vez que, se a gente for olhar bem, não estou dizendo que esse é o grande investimento problema. não, perdão, de balanço, de lucro, né? No balanço. Se a gente for olhar bem, os anos em que o Flamengo foi bem e foi campeão foram os anos em que ele estava consolidado com seus laterais, o Rafinha e o Rodinei. Teve o Rodinei. Né? Quando tem essa lacuna de lateral, e a gente fala tanto isso aqui, não só sobre o Flamengo, mas sobre os times brasileiros em relação a essa carência nas laterais no Brasil, né, Pedrosa? Não, e liberou o Mateuzinho também. Então, assim, eu entendo plenamente, não tinha mais clima, talvez, pro Tite ele não era um jogador importante naquele momento, mas eu acho que o Flamengo deveria ter ido ao mercado. Eu entendo também confiar no Varela, que é um bom jogador, mas o Flamengo tinha que ter ido ao mercado contratar um lateral direito da altura do Flamengo. Foi na lateral esquerda, que já tinha o Ayrton Lucas, contratou um Via. Ok, talvez na posição a melhor do Brasil. Sim. Agora, vai na direita, o Varela nem o Wesley chegam perto, por exemplo, do nível do Ayrton Lucas e do Vinha. Então, na minha opinião, tinha que ter contratado um lateral direito. Isso é uma lacuna desde o ano passado, isso é fato. Falar em Vinha, o lateral falou com a Júlia Santos na Flá TV, impressionou quando cantou a sua música sertaneja Eu vi esse favorita. vídeo. Cadê? Seu estilo musical favorito aqui no Brasil? É sertanejo. Mas eu vou pedir pra você também cantar um sertanejo aqui, então. Tá, beleza. Beleza? Deixa acontecer naturalmente. Sertanejo. Evento com transmissão da Band imperdível. E claro, quando a gente fala em Nova Iguaçu e Flamengo, queremos conversar com a Tatiana Tavares. Tá lá no Maracanã, tá super de boa, sexta-feira mais tranquila. Tati, pra você aquele bom dia especial. O Nova Iguaçu promete aprontar pra cima do Flamengo, pelo menos vai querer jogar a vida nessa primeira decisão. O Rio de Janeiro continua lindo. Oi, Renata, Denilson, muito bom dia para vocês, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. É isso mesmo, Nova Iguaçu aí, que fez uma campanha surpreendente. É bom o Flamengo ficar de olho. Amanhã, esse primeiro duelo da final do Campeonato Carioca, os primeiros 90 minutos aqui no Maracanã. Partida que você que está em casa pode acompanhar na tela da Band a partir das 4h30 da tarde. Olha, Renata, o técnico Tite encerrou, né, as atividades hoje pela manhã e ele tem apenas uma dúvida. O volante chileno Eric Pulgar, porque ele estava com desgaste muscular, mas treinou ontem e treinou hoje. Então, se tiver tudo certo com o Pulgar, vai para a partida. De última hora, o lateral direito Wesley foi diagnosticado com uma lesão na coxa, então tá fora. Bom lembrar aqui que o volante Gerson está se recuperando de uma cirurgia no rim, já voltou a treinar sim, dar aquela caminhada ali no Ninho do Urubu, mas só vai voltar mesmo aos gramados no fim de abril e no início de maio. Gabigol continua
continua sem poder acessar o centro de treinamento, porque está suspenso até abril de 2025 por conta da questão do doping, ainda em busca de um efeito suspensivo. Então o Tite não deve ter problema para escalar esse Flamengo para amanhã, não, e tem aí como a maior arma a defesa, que só levou um gol. Já o Nova Iguaçu, o time da Baixada Fluminense, deve repetir a escalação que eliminou o Vasco da Gama na semifinal, até porque time que está vencendo, né, não se mexe. O técnico Carlos Vitor tem como destaque o artilheiro Carlinhos, ex-Corinthians, ele que está brilhando no Nova Iguaçu, fazendo uma ótima temporada. E agora a gente vai poder conferir na reportagem mais detalhes sobre essa final, as prováveis escalações, tudo sobre Flamengo e Nova Iguaçu, que amanhã você pode acompanhar aqui na tela da Band. Vamos conferir. Está chegando a hora dos primeiros 90 minutos da grande decisão do Campeonato Carioca. De um lado, o poderoso e milionário Flamengo na sexta final consecutiva. É o Flamengo enquanto clube, é uma estrutura diretiva toda montada, é uma staff toda montada com atletas e comissão técnica. Fora isso, não tem sucesso. Fora isso, não existe possibilidade, não existe possibilidade de canto de nome, qualquer um que seja o meu, seja de um atleta, seja de um presidente, se não tivesse essa relação de conjunto. Do outro, o surpreendente Nova Iguaçu, classificado com a segunda melhor campanha do estadual. Nosso trabalho já está coroado até onde nós chegamos. Isso aí é um jogo totalmente, são dois jogos totalmente diferentes, entendeu? E nós entendemos isso, compreendemos muito bem. Foi o que você falou, vai ser a estratégia e aquilo, é o jogo da nossa vida, é um momento único para se viver. Esse pode ser o primeiro grande título de Tite à frente do rubro-negro. O treinador já encontrou o seu estilo de jogo e tem como maior arma a defesa. O Fla tem apenas um gol sofrido durante todo o campeonato. É um campeonato diferente, onde eu não tinha tido a oportunidade profissional de participar. Seguramente ele vai estar entre aqueles que eu vou dar muito valor, até por esses diferentes estados onde eu tive a condição de participar, sim. Para esse duelo, apenas uma dúvida: a presença de Eric Pulgar, já que o chileno fez apenas uma atividade com o grupo, recuperado de um desgaste muscular. O comandante não contou com o lateral direito Wesley durante o treinamento. O jovem foi diagnosticado com uma lesão no adutor direito e está no departamento médico. Já o volante Gerson voltou a dar voltas no gramado do Ninho do Urubu. Ele se recupera de uma cirurgia no rim e se prepara para voltar entre o fim de abril e o início de maio. Gabigol continua sem poder acessar o centro de treinamento, suspenso até abril de 2025, por suspeita de tentativa de fraude em um exame antidoping. A defesa do camisa 10 tenta o efeito suspensivo antes do julgamento na Corte Arbitral do Esporte, lá na Suíça. Tite deve formar a equipe para o primeiro duelo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar ou Igor Jesus, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Não vale só o título. Esse confronto marca também a disputa pela artilharia do Campeonato Carioca. Enquanto Pedro, do Flamengo, tem 9 gols marcados, Carlinhos, do Nova Iguaçu, vem logo atrás, com 8. O atacante da Baixada Fluminense foi revelado pelo Corinthians da geração 97, que revelou Guilherme Arana, Malcom e Maicon. Carlinhos tem feito uma grande temporada no Nova Iguaçu. São 9 gols em 13 partidas. Cal deve escalar o mesmo time que eliminou o Vasco, com Fabrício, Ian, Gabriel Pinheiro, Sérgio Rafael e Maicon. Igor Guilherme, Albert, Iago, Bill, Xandinho e ele, Carlinhos. Quem será que vai conquistar boa vantagem no primeiro jogo? Amanhã, a partir das 4h30 da tarde. Fiquem ligados aqui na tela da Band para não perder nenhum detalhe desse jogão. Nossa. Já marca na agenda porque vale a pena. Dedê, se a gente pensar no Nova Iguaçu, é história. Chegou numa final de Carioca, ninguém olhava para a equipe com carinho no começo da competição, não é? Se classificou, foi seguindo, foi chegando e agora vai enfrentar um Flamengo que cada vez se organiza mais com o Tite, cada vez tem um grupo mais forte.
Porém, aquela história, o Nova Iguaçu, ele tem que partir pro tudo ou nada. O Flamengo sabe que tem a tradição e pode ter uma vantagem por isso. Se você me permite, o Abel ontem na coletiva falou que o Novo Horizontino jogou sem responsabilidade. Ele citou isso na coletiva. Eu acho que o Nova Iguaçu vai ter esse sentimento também, porque assim, é uma missão difícil, falar de favoritismo é chover no molhado. O Flamengo é muito mais favorito e o que todos os treinadores querem é buscar um equilíbrio. O Flamengo conseguiu isso, porque o Flamengo faz muitos gols e não toma gol. O Nova Iguaçu merecidamente está na posição que está, na decisão do Campeonato Carioca. A gente viu o jogo contra o Vasco e os 2 jogos o Nova Iguaçu foi superior, propondo o jogo. Parecia o time grande contra o time de menor expressão. Agora contra o Flamengo, Loirão, se ter esse sentimento de se divertir, jogar sem essa responsabilidade, pode ser que conquiste algo de diferente, ou pelo menos jogue de igual para igual. Do que você vem acompanhando do Paulistão e do Cariocão, quando vê o Palmeiras e o Flamengo, que são sempre equipes apontadas como favoritas, qual que você acha que neste momento, agora, joga um futebol mais vistoso? Para mim, o Flamengo. Flamengo. Para mim, o Flamengo. O Flamengo, para mim, joga um futebol plasticamente mais vistoso, até pelas características dos jogadores que o Flamengo tem, do meio de campo para frente, um meio de campo de muita qualidade, de muita construção, jogadores de habilidades pelos lados do campo. Plasticamente, eu acho que o Flamengo joga um futebol mais bonito do que o do Palmeiras, Loirão. Muito bem, você vai acompanhar todo Boa tarde, nação. Chegamos a mais um fim de um corte sobre o dia a dia do Flamengo. Vou deixar o link dos canais na descrição do vídeo, como crédito. E para você que é torcedor do Mengão, quer ficar sempre atualizado com notícias do Flamengo, inscreve no canal aí, fortalece com o like. E todo dia eu vou estar trazendo notícias novas do Mengão, sempre atualizadas. Então, nação, o Flamengo aí terminou a sua preparação para enfrentar o Nova Iguaçu. Esse sábado aí vai ter o jogo pela final do Carioca, né? O jogo vai ser às 17 horas no Maracanã. O Flamengo tem tudo para estar saindo com essa vitória, né? Se o sistema defensivo do Flamengo funcionar direitinho, provavelmente sem tomar mais gols, né? Temos que entrar aí no jogo aí sem oba-oba e fazer o que tem que ser feito, né? O ideal é a gente estar saindo com essa vitória, porque no meio da semana a gente vai ter um jogo da Libertadores aí na altitude e pode ser um jogo que pode se gastar bastante os jogadores, né? A gente está complicando essa situação para a gente aí no próximo jogo. Então o ideal é a gente fazer uma forcinha a mais aí, tentar sair com um resultado bacana e já garantir essa vitória aí nesse primeiro jogo e para não precisar se preocupar, né? O que vocês acham, nação? Vocês acham que o Flamengo já deve ir com tudo aí para cima do Nova Iguaçu e tentar deixar essa vitória garantida para levantar a taça no próximo jogo? Ou a gente tem que ir com moderação aí e pelo menos segurar o empate? Deixa no comentário a opinião de vocês, o que vocês acham aí. Pessoal, então esse aí foi o vídeo aí. Para vocês que não são inscritos no canal, se inscreve aí, fortalece com o like. Até o próximo vídeo, nação. Valeu!